começando mais um Ed 3, o seu podcast da Liga de Basquete Norte-Americana. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do meu, do seu, do nosso podcast de NBA. O Ed 3 está no ar, porém desta vez estamos desfalcados e hoje estamos de Ed 2. Estamos eu, Rafael Medeiros, e aqui nosso querido Michel Braga, a.k.a. Mano Mixel, pois estamos sem Leozão, nosso enviado especial aos estúdios Disney, né? Leozão está em Orlando para curtir merecidas férias com sua noiva e familiares e aproveitará também para ver um joguinho ali do Orlando Magic. Jogo esse que eu e Mano Mixel comentávamos aqui, pode ser que não seja o melhor do entretenimento desses playoffs, né, Mano Mixel? Acho que não só pode, como muito provavelmente de fato não será, porque, convenhamos, estão deixando a desejar um pouquinho nessa série. E digo mais, eu avisei semana passada que essa série ia ser chata. Tem Mas eu muita coisa sonhei melhor para demais. fazer. O Leozão priorizou a Disney, né? Tem que ter um preço isso. Não vou culpar o Leozão, porque eu sonhei demais com essa série, então não julgarei. Mano Mixel, mas Para Nova York, ele estaria assistindo um espetáculo em pleno Madison Square Garden. ou por que não, né? Ao invés de curtir parques da Disney, por que Leozão não foi lá curtir os efeitos da altitude de Denver, né? Por exemplo. Seria ótimo. Teria visto um grande jogo de basquete ontem. Exatamente. Mano Mixel, mas antes de iniciarmos o tema deste episódio, aonde o povo encontra este episódio muito mais e quem sabe, né, aqueles que quiserem também seguir o Leozão aí para acompanhar a Family Trip da Disney e também encontram o Leozão. Confesso que o arroba do Leozão eu não vou ter para passar aqui para os nossos queridos ouvintes, então vou me ater aos contatos do podcast, né? Então, querido ouvinte, você encontra a gente no Instagram, no @podcast_ed3, onde a gente sempre posta quando sai episódio novo, geralmente às quartas-feiras. Às vezes a gente falha, mas a gente acaba chegando mais cedo ou mais tarde. Além disso, você também pode seguir a gente no Twitter, a.k.a. X, no @podcasted3, sem underline dessa vez, onde a gente vai lá dar uns pitaquinhos sobre o mundo basquetebolístico de vez em quando. Lembrando sempre que é tudo em letra minúscula, que o 3 não é um número, é escrito, e tudo aquilo que vocês, queridos e fiéis ouvintes, já sabem. Até porque é bem fiel o nosso time aqui do Ed 3. Fazendo às vezes de Leozão, se você também quiser ver cortes e vídeos muito inovadores e criativos do nosso querido amigo Leozão, produzidos por ele, acesse o podcast Ed3, tudo junto, no TikTok, para ver o que acontece com a criatividade de Leozão nos seus momentos de ócio criativo. Ele podia criar uns cortes aí da viagem dele, né? Podia, podia. Eu acho que Só ele o deve estar history fazendo dele isso. dele já daria muitos cortes ali. Já tem, pra quem quer seguir o Leozão e acompanhar essa Family Trip, está demais, cara. Está demais. Recomendo, recomendo. Muito bem, mano Mixel, mas vamos ao que interessa, porque estamos na pós-temporada, estamos ao vivo aqui, mas não ao vivo, né? A NBA não deixa ainda não chamou a gente para narrar nem comentar jogos, mas estamos neste momento aqui assistindo o jogo 2 da série entre Minnesota Timberwolves e Phoenix Suns, jogo realizado em Minnesota. Antes de chegarmos aos playoffs, apenas para botar todo mundo na mesma página, tivemos aí na semana passada o fim dos play-ins, né? Com a classificação do lado
oeste de Los Angeles Lakers, que já havia ganhado o jogo entre o sétimo e o oitavo do Pelicans, e do próprio Pelicans, que venceu o Sacramento Kings na disputa pela oitava vaga. O Kings já havia vencido o Golden State Warriors. Do outro lado, do lado leste, o Sixers se classificou na sétima posição, vencendo o Miami Heat no jogo pela sétima posição, e o Heat, na sequência, se classificou, vencendo o Chicago Bulls, que havia derrotado o Atlanta Hawks. Então, Heat em oitavo e Philadelphia 76ers em sétimo lugar. Muito bem, dito isso, este final de semana tivemos o início efetivamente das séries de playoffs. E, Mano Mix, eu vou começar perguntando para você qual série lhe chamou mais atenção nesses primeiros jogos? Desde ontem, né? Ontem e hoje já estamos em jogos 2, né? Nos segundos jogos da série. E ali até o momento, qual aquela série que mais abalou as estruturas da sua vida, Mano Mix? Eu tenho achado bastante interessante a série Lakers e Nuggets. Tudo bem que o resultado está sendo exatamente o esperado, e eu acho que é difícil que ele mude até o final. Desculpem aí, torcedores do Lakers, desculpa, Leozão, né? O Nuggets já fez 2-0. Mas tem sido uma série pegada. O próprio primeiro jogo não foi um jogo fácil, e o segundo jogo foi um jogo muito difícil para o Nuggets. O Nuggets ficou praticamente o jogo inteiro atrás, passou à frente em pouquíssimos momentos. O Lakers chegou a liderar no terceiro quarto, não é na primeira metade do jogo, no terceiro quarto por 20 pontos. 20 pontos. Foi para o último quarto ganhando por 10 pontos. Aí a diferença foi diminuindo, foi diminuindo, foi diminuindo. Em um determinado momento o Nuggets passou, o Lakers voltou à frente, até que empatou na última posse de bola essa do Nuggets. E o Jamal Murray, que não vinha num bom jogo até o último quarto, ele entrou no último quarto com 3 arremessos convertidos em 17 ou 18, aqui, se não me falha a memória. Ou seja, um aproveitamento inferior a 20% dos arremessos tentados, né? Ele tinha só 6 pontos àquela altura. Ele terminou o jogo com 20 pontos, ou seja, fez 14 pontos no último quarto, com bolas de 3 importantes, se eu não me engano, 2 bolas de 3 importantes, e a última bola, um step back de 2 pontos contra o Anthony Davis, que ele fez um clássico buzz beater, porque a campainha soou quando a bola estava voando em direção à cesta, a bola chega na cesta com o cronômetro zerado, para ganhar o jogo num dos lances mais emocionantes dos playoffs até agora. Acho que a única série que talvez tenha proporcionado lances tão emocionantes quanto seja a Sixers e Knicks, e depois a gente pode falar um pouquinho dela também, que eu acho que é a minha outra. Os cachorros aqui do bairro acabaram de se manifestar, não sei se está Ô, chegando. mano, parece que os cachorros do seu bairro torcem pro Lakers, Mano Mix. Pois é, eles resolveram se revoltar aqui, Rafael Medeiros. Muito bem. Mano E eu Mix, que cachorro tenho, né? Por que eu sou obrigado a passar por isso? Mas eu gosto de pois cachorro. é. Mano Mix, e concordo muito com você que a série, pra mim, apesar de 2-0, tem sido uma série equilibrada, porque o Lakers, na minha visão, tem dado mais trabalho até do que deu nos playoffs passados pro Nuggets. Mas eu acho que um grande ponto, acho que tem alguns pontos das vitórias do Nuggets, mas para mim o grande ponto não é só, né, a gente viu a declaração do Darvin Ham falando que ele não sabe mais o que fazer para parar o Jokic, ele já está esgotando todas as possibilidades, mas eu acho que é principalmente o repertório que o Nuggets tem, né? Eu acho que não só o Jamal Murray ter feito 14 pontos, mas para mim o lance mais marcante desse jogo 2 é a bola de 3 do Michael Porter Jr., que empata o jogo,
né, salvo engano, no 99 ou 99, em que meio que o Aaron Gordon salva a bola quase que saindo da linha, ele joga pro Michael Porter Jr. e o Michael Porter Jr. mata a bola de 3. Então é um time, na minha visão, com um repertório muito vasto. Tipo, você vai lá e tenta anular o Jokic. Beleza, aí o Jamal Murray vai lá e faz 14 pontos no último quarto e meio que decide o jogo. Pô, você tenta anular o Jamal Murray junto com o Jokic. Tem lá um Michael Porter Jr. que pode fazer bolas decisivas. Um Aaron Gordon que não só defensivamente é muito importante, tá marcando o Anthony Davis, por exemplo, mas faz bons trabalhos ali de rotação, de backdoor para aparecer em determinados momentos livre no garrafão para receber e fazer a cesta. Então, eu acho que o repertório do Nuggets ele é tão grande, cara, que é muito difícil não só parar o Jokic, mas é muito difícil parar o Nuggets, né? Eu concordo, e eu acho que você tocou num ponto que ele é excelente. Toda hora a discussão é como parar o Jokic. E eu acho que só não dá. O Jokic de hoje, o Prime Jokic, ninguém conseguiu parar até agora, ninguém conseguiu chegar, na verdade, perto de parar. Eu acho que, inclusive, como nenhum outro jogador da NBA, porque se a gente for falar dos dois principais adversários dele na corrida do MVP, né, o Shea e o Luka Doncic, na verdade, nesse momento que eles já anunciaram os finalistas, os únicos dois adversários ainda que ainda podem ganhar, o Shea é excelente ofensivamente, mas em vários jogos a gente já viu ele ter muita dificuldade dependendo de como a defesa adversária se posta. O Doncic é um cara difícil de parar, mas até pelo estilo de jogo do Dallas, pelo menos até agora, vamos ver se esse Dallas é diferente, você consegue ter uma abordagem de time que faz o Dallas ser menos produtivo, ainda que o Doncic vai acabar pontuando muito. E quando a gente pensa no Jokic, ninguém conseguiu encontrar essa resposta, nem para o Jokic propriamente dito. E quando os times tentam, foi uma coisa que aconteceu até no playoff passado algumas vezes. Olha, não vamos dobrar no Jokic, não adianta. Não vamos nos preocupar com o Jokic, vamos tentar dar uma boa marcação para o Jokic, mas vamos colocar um cara lá, o cara que já estaria marcando o pivô do outro time mesmo, e vamos tentar atrapalhar, e vamos fazer uma marcação que atrapalhe o time do Denver como um todo. O problema é que isso também é muito difícil. Então, eu cheguei a ver no Twitter a torcida do Lakers, um torcedor do Lakers soltou a seguinte frase, que o Rob Pelinka, general manager do Lakers, tinha um trabalho, só um trabalho. Encontrar um jogador capaz de parar o Jokic, e ele não fez. Primeiro que esse jogador especificamente ele não existe, porque nenhum time da NBA consegue fazer isso. Existem alguns, e aí depois a discussão foi um pouco para esse lado, existem alguns jogadores que conseguem atrapalhar um pouco o Jokic, conseguem oferecer algum tipo de dificuldade para o Jokic. E aí, quando a gente pensa nisso, eu acho, inclusive, que o Anthony Davis tem o ferramental para ser um desses jogadores. Perfeitamente, é um excelente defensor, tem estatura, tem agilidade, é mais veloz, inclusive, que o Jokic. Consegue atrapalhar. O problema é que aí você começa a pensar, mas espera aí, mas aí se o Anthony Davis for marcar o Jokic, não vai ter ninguém que vai poder atrapalhar o Aaron Gordon, que vai acabar se beneficiando disso e pontuando bastante. É verdade. E aí você começa a pensar nessas variações, Jamal Murray, Michael Porter. Você percebe que o problema é que você tem duas coisas muito importantes para ser campeão da NBA juntas, que é uma grande estrela dificílima de separada, capaz de levar o time dele mais longe, capaz de desequilibrar jogos, e um ótimo time com bons jogadores, bem treinado, confiante, com boas variações de jogo. Ou seja, é muito difícil ganhar do Denver. Muito difícil. Concordo, mano, Mix, eu concordo. E cada vez mais assim, quanto mais a gente vê a conexão entre eles, mais difícil fica imaginar que alguém consiga superar. Acho que a conexão de passes, a conexão de estratégia, de jogo, de movimentação, acho que
tem uma completude muito grande no time do Nuggets. Mas, mano, Mixel, outra série aqui, agora falando, você deu seu destaque. Só queria falar mais uma coisa sobre a série do Lakers, né? É, Eu acho que o cenário, a entrevista do Anthony Davis no pós-jogo, a insatisfação dele, né? Eles fazem uma pergunta: o que aconteceu no último lance? E a resposta dele é: o Jamal Murray acertou um arremesso, empurra o microfone na mesa e sai. Para mim, mostra um pouco o estado de espírito desse time, porque é um time que está tentando ganhar do Nuggets há muito tempo. Fazem, se eu não me engano, 10 jogos seguidos, contando os 4 do playoff passado, 4 da temporada regular e 2 desses playoffs, que o Nuggets não consegue, que o Lakers não consegue ganhar do Nuggets. E em alguns momentos pareceu que ia dar. Né? O jogo 4 do playoff passado é um jogo que parecia que o Lakers ia ganhar, enfim. E o próprio ontem, jogo de ontem, né? isso que eu ia falar, e ontem foi o que mais pareceu que ia dar. E deve dar uma sensação de escalar a montanha, chegar quase no cume, escorregar e descer rolando lá para baixo de novo e ter que no outro jogo escalar tudo de novo, desesperadora para esse time do Lakers. Então, eu acho que vai ser muito difícil o Lakers conseguir impor muita dificuldade e levar muito além do jogo 4. Não estou dizendo que o Lakers não possa ganhar um jogo, não é isso, vai jogar 2 em casa agora. Mas eu não consigo imaginar essa série, por mais que o Lakers seja um bom time, nem acho que esteja fazendo um mau trabalho na série, não consigo imaginar essa série sendo muito difícil pro Nuggets. Não, perfeito. Eu concordo com você, mano, Mix, eu concordo demais. Acho até que a gente falou, acho que o Anthony Davis tem feito um bom trabalho, defensivamente falando, mas mesmo assim é muito difícil, cara, é muito difícil. E aí eu acho que o Lakers, tentando olhar um pouquinho para o lado de lá, ainda sente muita e muita falta de um repertório mais vasto de ataque, principalmente. Então, o Lakers é um time muito forte no ataque no garrafão, que consegue realmente ter uma dominância, né, tanto no garrafão quanto na transição, nos contra-ataques, mas que não tem um bom aproveitamento de três, que não tem um repertório grande de perímetro, e isso acaba minando um pouco a capacidade do Lakers de fazer frente nesses momentos. Então, eu acho que é muito difícil o Lakers pensar em voltar a ser campeão ou voltar a ir para uma final de NBA sem solucionar esse tipo de problema. Tanto que as pontuações dos jogos do Lakers não são pontuações altas. Geralmente por quê? Porque é uma defesa boa, que gosta do ataque em transição, vai para o ataque em transição, mas que vai fazer uma enterrada, bandeja, bola de dois, e não vai necessariamente explorar o perímetro e ser um time chutador com bom aproveitamento de três, né? Mas, mano, Mixel, uma série que me chama a atenção, e essa acompanhei aí, de certa forma, de perto, mudando aqui de conferência, é a Philadelphia 76ers e New York Knicks. Tivemos polêmica ontem, né? Polêmica de Sim. arbitragem. Tava aparecendo aí a primeira rodada do Campeonato Brasileiro, o jogo do Knicks e do Sixers. Nick Nurse saiu muito bravo e deu uma de Ramon Dias aí, técnico do Vasco, falou que o Sixers vai vencer a série. Falou que perderam 2 jogos que poderiam ter ganho, isso aí qualquer um poderia ter dito, Uhum. mas que vão ganhar a série. Mano Mixel, o Sixers jogando com o Embiid de volta, se mostra um outro time e mostra que realmente o 7º lugar foi um mero acidente na temporada regular? Não diria acidente, porque tá longe de ser a primeira vez que o Embiid tem dificuldade ou para entrar em quadra ou para entrar em quadra na sua melhor forma e ajudar os Sixers, né? Acho que
O Embiid, se eu não me engano, já ficou fora de 2 temporadas completas na carreira, ou algo muito próximo disso. E é um cara que tá sempre ali passando um tempinho no departamento médico. Então não diria um acidente de percurso, eu acho que é o que acontece quando você tem um time que, por mais que tenha jogadores interessantes, não é um time recheado de estrelas. É um time que tem sim uma grande estrela, quando saudável, na minha opinião, no mesmo nível do Nikola Jokic. Acho que é com características diferentes, tá? São outros tipos de jogadores, mas eu acho que para mim são os 2 melhores jogadores da NBA nos últimos 2, 3 anos aí. Os mais, né, para falar do conceito do MVP, os que mais adicionam valor para os seus times, né? Então, para mim, eles são os 2. Só que o Jokic é sempre constante, sempre está lá, raramente se machuca e tem um time, acho que melhor, mas mais do que melhor, mais bem treinado, mais time de fato. Enquanto os Sixers, que o de hoje certamente é inferior ao Nuggets, as individualidades, mas se a gente for olhar para o ano passado, talvez não fosse. Afinal, tinha o James Harden, que é outra estrela ali. Mas nunca foi um time com um conjunto tão forte e por conta disso talvez ainda mais dependente da sua grande estrela. Então por isso que eu não acho que é um acidente de percurso o Sixers. o Sixers em sétimo. É o que acontece, é o esperado quando eles perdem o Embiid. Agora é fato que com o Embiid bem é um time totalmente diferente. O Embiid, acho que não sei nem se dá pra gente dizer que tá 100%, mas veio nos últimos jogos aí melhorando tempo de quadra, enfim, a forma como ele tem conseguido participar, parece que tá mais solto em quadra. E aí ele faz muita diferença. E é fato que não faltou muito pro Sixers ganhar. Eu vou falar os 2, mas pelo menos um dos 2 jogos fora de casa. Foram 2 jogos relativamente apertados, o segundo extremamente apertado e também o mais polêmico, né? E aí, para quem não acompanhou, o jogo vinha com os Sixers 2 pontos à frente, com menos de 24 segundos para o fim do jogo e posse de bola no fundo da quadra para os Sixers. O Knicks fez o que todo time nessa situação faz, que é pressionar a saída de bola, conseguiu atrapalhar a saída de bola quando o fundo bola foi batido. O Maxey ainda conseguiu pegar a bola e tinha domínio da bola, mas foi caindo no chão numa situação em que ele ou teria a bola roubada, ou na melhor das hipóteses, a gente teria uma bola presa aí para 2 jogadores saltarem. E o Nick Nurse pediu tempo. Ele ameaça pedir tempo ainda enquanto a bola está para ser batida, só que ele não faz o gesto muito claramente. Então isso talvez tenha atrapalhado a percepção dos juízes. Mas quando a bola é de fato batida e a confusão se arma, ele pede muito claramente tempo, ele gesticula muito claramente, ainda com a bola em posse do Maxey. E, cara, tem 3 juízes na quadra. Assim, é inadmissível que um deles não tenha visto. Né? Tem 3 juízes em quadra. É o tipo de situação em que técnicos pedem tempo, é esperado, seria estranho que ele não pedisse, e ninguém olhou, ninguém viu. Então isso é muito ruim. E para piorar, a bola foi roubada. O Max aí também, na minha opinião, bobeou, porque ele podia ter pelo menos garantido uma bola presa. Mas enfim, a bola foi roubada, a jogada continuou. O Knicks fez uma bola de 3 pontos, passou à frente naquele lance, na continuidade daquela bola, e ganhou o jogo. Depois ainda fez mais 2 pontos, abriu 3 pontos para ganhar o jogo. Mas enfim, aquela bola foi o lance-chave do jogo, e um lance-chave que foi diretamente influenciado pela arbitragem. Eu acho que, diferente de Lakers e Nuggets, eu acho que o Sixers tem sim ferramental para reagir e virar a série. Agora vai ter que ter cabeça no lugar, vai ter que administrar a frustração, vai ter que ser muito focado, não pode errar, não pode ir agora para Filadélfia e perder um jogo dos 2 que vai mandar, tem que ganhar os 2 para trazer a série de volta com 2-2. Então, acho que é uma série que eu achava particularmente que o Sixers venceria, agora eu acho que está mais pro Knicks, mas eu ainda vejo uma série em aberto. Eu só tenho alguns pontos assim, olhando os Sixers principalmente. O jogo 2 já nem tanto, mas o jogo 1 me parecia que não sei pra você, mano, mas
me parecia um Embiid com freio de mão bem puxado ainda, assim. Ele em vários momentos em quadra botando as 2 mãos no joelho, e assim, ele não só pela lesão, mas eu senti ele fora de ritmo de jogo. Ele fora de preparo físico mesmo, assim, ele mais cansadão mesmo. E aí por isso talvez ele dosando mais o ritmo, dosando mais a intensidade do jogo. Acho que o elenco do Sixers, principalmente no primeiro jogo, apesar, né, da gente do começo da tua fala, ajudou muito a manter. Tem um cara para mim que eu sempre critico, e não sou muito fã do basquete dele, mas que eu acho que fez um primeiro jogo muito bom, foi o Kelly Oubre Jr., saindo do banco, fazendo ponto, sendo bom defensivamente, dando muito trabalho para o ataque do Knicks, né, defendendo muito bem. É, o Maxey, óbvio, como sempre, mandando bem no primeiro jogo, no segundo jogo tem essa bola que é primordial, mas eu vejo o Sixers assim, bem como você falou, tem capacidade para reverter e para virar a série, mas por outro lado, eu vejo um Knicks neste ano não tão dependente do Jalen Brunson nos playoffs. Ainda é, obviamente, o melhor jogador ofensivamente desse time, não tem como. Mas eu vejo um Knicks um pouco mais, com um pouco mais de armas para atacar. O DiVincenzo eu acho que tem trazido uma leveza e Muito bem. Já não é a muito primeira bem, vez que ele tem boas participações. e que tem trazido a bola de 3. Cara, eu acho incrível, sim, eu sou muito fã do Josh Hart. Eu acho ele um jogador muito subestimado na liga, um cara que contribui nos 2 lados da quadra. O cara pontua, traz rebote, dá trabalho, defensivamente é um cão de guarda, é um cara que pega rebote muitas vezes na frente de caras muito maiores do que ele, pega rebote ofensivo. É, o Anunoby acho que ainda está muito tímido nesses playoffs, espero um pouco mais dele nos playoffs, mas eu acho que é um Knicks que, diferente do ano passado, em que quando você anulava o Jalen Brunson, você anulava o time, cara, esse ano eu já vejo um pouco diferente. Eu vi um Knicks nesses 2 primeiros jogos contra o Sixers um pouco mais leve, não aquele Knicks pressionadão, aquele Knicks tensionado no ataque, e eu acho que talvez isso passe por não ter o Julius Randle também em quadra, mas é um Knicks que roda mais, que trabalha melhor, que continua sendo um time, na minha visão, muito do esforço, muito da garra, muito da pegada, mas que tem conseguido equilibrar, ou seja, competir com os Sixers, elevando um pouco o nível da sua competição, né, da sua competitividade na raça. Eu gostei bastante do que eu vi do Knicks, concordo contigo, para mim, inclusive, não só ao ponto do tempo do Nick Nurse, mas para mim foi falta no Maxey na jogada. O Maxey tem a camisa, cara, agarrada, ela é puxada, salvo engano meu, pelo Josh Hart, e para mim ali era falta. Então, a arbitragem, ou se fosse pelo tempo ou pela falta, não sei se o jogo terminaria da forma que terminou e talvez o Sixers teria empatado essa série. Acho que é uma série super aberta, minha opinião. Não vejo favoritismo para nenhum dos 2 times, especialmente se o Embiid não tiver 100% até o final da série. Eu ainda acho que ele não está 100%, ainda acho que ele está se poupando bastante, mas só de tê-lo e de ter ele como arma, especialmente ofensiva, o Sixers já consegue ser um outro time na minha visão. Devo entender da sua fala que você acha que a ausência de Julius Randle está ajudando o Knicks? De certa forma, para mim, sim, mano. Isso não só ajudando, não é que ajude necessariamente, mas destrava um pouco o Knicks. Uhum. Eu acho que dá um pouco mais de leveza para esse time atacar. Vamos pensar, assim, é um time mais baixo quando o Julius Randle sai,
e ao mesmo tempo é um time mais leve, é um time que roda mais a bola. Eu queria destacar um jogador também que eu acho que é super importante, tem feito um trabalho para mim defensivo e de rebote muito importante, que é o Hartenstein, o pivô do Knicks, né? Ele virou titular no meio da temporada com a lesão do Mitchell Robinson. E, cara, para mim ele tá fazendo um ótimo trabalho nesse playoff. Marcar o Embiid não é fácil. É algo muito complexo. A gente falou aqui pra caramba do Jokic, mas marcar o Embiid é tão difícil quanto. E eu acho que ele tem ido bem, fora que eu acho que ontem, né? Se não fosse ele em alguns rebotes ali ofensivos, especialmente, a vida do Sixers teria sido muito mais fácil. Inclusive, né, na jogada que resultou na bola de 3 pontos do DiVincenzo. Exatamente. Eu concordo com você e sobre o Julius Randle especificamente. Eu fiz a pergunta porque eu não sou um grande fã dele. Eu acho que ele é um cara que, assim, ele tem qualidade de basquete, sem dúvida, né? Até se a gente for pensar pura e simplesmente nisso, ele é um óbvio titular desse time do Knicks. E eu ainda acho que, bom, o Thibodeau que lute e deu um jeito de fazer funcionar e tudo mais, né? Eu acho que quem sabe jogar, via de regra, tem que jogar, exceto se estiver de má vontade, né? É uma outra história. Mas eu acho que ele tem algumas características de jogo que dificultam um pouco ele fazer parte de um conjunto extremamente competitivo. Então eu consigo enxergar o que você diz de, por um lado, existem vantagens na ausência dele. E eu concordo que o Knicks vem crescendo. Eu acho que o Nobel, eu concordo que ele não está fazendo um grande playoff, mas eu acho que ele ajuda esse contexto, porque ele ajuda a defesa bastante, enfim. Acho que o Knicks vem bem interessante. Acho que o leste tem dono, né? A gente já falou disso, não é nem o Knicks nem o Sixers, né? O Celtics, mas vem fazendo de fato uma boa, não só uma boa temporada regular, como começa bem os playoffs do Knicks. E, mano, Mixel, Tyrese Maxey hoje foi eleito Most Improved Player of the Year. Concorda com o prêmio ao menino da Filadélfia? Cara, eu acho que faz bastante sentido. Talvez eu tivesse algum tipo de questionamento. Acho que, para mim, o Kobe White melhorou mais que ele. Dura o Bulls, né? É o Dura Bulls, exatamente. Aí entra em outras discussões, né? Mas um pouco por isso, assim, eu acho que o Tyrese Maxey para mim, fez uma temporada melhor do que a do Kobe White, independente de qualquer coisa. O ponto é o seguinte: o Tyrese Maxey, a gente achava que ele era muito bom. A gente só descobriu que ele é ainda melhor do que a gente pensava. Eu acho que foi esse a surpresa. Ele de fato evoluiu mais do que a gente achava que ele evoluía a hora que ele fosse o dono do backcourt do Sixers, né, com a saída do Harden. Então acho que é justo, faz total sentido o prêmio. Meu ponto com o Kobe White é porque a gente já estava numa altura do campeonato do Kobe White que a gente tinha desistido do Kobe White, né? Ele foi um cara draftado bem, até acho que em quinto ou sexto, enfim. Mas ninguém mais achava que ele ia virar alguma coisa. Ele estava ali há 4 temporadas sendo reserva de um Bulls totalmente esfacelado, com lesões, com o Lonzo Ball, que é da mesma posição que ele fora. E de repente ele desabrocha como sei, pelo que ele jogou essa temporada, talvez eu esteja sendo um pouquinho otimista demais, mas assim, como uma potencial estrela. Enfim, e acho que o Bulls ainda foi até onde foi muito por ele ter ocupado esse papel, porque a gente tem que pensar que, bom, continua sem Lonzo, diferentemente da temporada passada, o Lavine praticamente não jogou nessa temporada, né, que teoricamente é uma das grandes estrelas ali também, junto com o DeRozan. Enfim, acho que ele fez um baita no papel. Mas o Maxey também fica em boas mãos. E acho que ele e o Caruso foram os dois únicos jogadores do Bulls que jogaram bem o jogo de play-in contra o Miami Heat, porque o resto, meu Deus. O resto fez o que o Bulls costuma fazer. É. Decepcionou. Muito bem, mano Mix. Eu vou aqui para uma outra série. Estávamos na Conferência Leste. Eu vou voltar para a série que eu acho que o jogo talvez que o primeiro jogo foi o mais equilibrado de todos. E, cara, sim, eu acho que a torcida do Thunder teve um friaço na espinha no primeiro jogo entre Thunder e Pelicans.
vitória do Thunder por 2 pontos, não é isso? Deixa eu só confirmar. Exatamente isso. Com uma bola de 3 no último segundo, batendo no ar e não entrando ali do CJ McCollum. Exatamente. Thunder 94, New Orleans Pelicans 92. Para quem achava que o Pelicans estava morto depois da derrota para o Lakers e sem Zion, parece que o negócio é um pouquinho mais embaixo, né? Parece que o Ingram, ele acordou, né? Olha, eu nem acho que o Ingram jogou isso tudo. Acho que ele, comparado com o que ele jogou na partida do play-in, principalmente contra o Lakers, que ele nem entrou em quadra quase na segunda metade do jogo, sem dúvida ele tá melhor. Eu acho que o Pelicans como um todo fez um bom jogo. Eu acho que o Trey Murphy, que entrou no lugar do Zion, foi muito bem, guardadas as proporções. Ele não é o Zion Williamson, então ele não foi assim tão bem quanto você poderia esperar do Zion. Mas ele fez na minha opinião, um bom jogo, pontuou bastante, foi bem nas bolas de 3, também dá uma alternativa diferente do que o Zion pode oferecer, que ele quase não arremessa de 3, né? Ele foi o cestinha do Pelicans no jogo, meu amigo. São 21 pontos pro Trey Murphy. Perfeito. O Zion até nem é um arremessador totalmente horrível de 3 pontos, mas dado o estilo de jogo dele, ele acaba poucas vezes se colocando na situação de arremessar de 3. Com tudo isso, eu acho que tem muito do Thunder ter feito uma partida abaixo do que a gente se acostumou a ver o Thunder durante a temporada. Em vários momentos, deu para perceber, eu acho que um pouco de sinais de nervosismo, um pouco de dificuldade, a bola não caindo. Vamos lembrar que é a primeira vez de quase todos esses jogadores em playoff, eu acho que quem já foi em playoff antes foi o Shea com o Clippers, mas sem ser protagonista, sem ser titular. E acho que teve mais alguém que já foi. O Dort foi, né? Na bolha. Foi. O Dort foi na bolha contra o Harden, inclusive, aquele Perfeito. pouco que ele leva do James Harden lá. Perfeito. Enfim, acho que são os únicos dois. Ou seja, um time sem experiência de playoff no seu primeiro jogo de playoff. Acende uma luz amarela. Eu acho que dá para ganhar do Pelicans, principalmente que o Pelicans não vai ter o Zion durante a série toda. Eu acho que mesmo que jogue menos do que pode, dá para ganhar do Pelicans. Só que mais adiante a coisa vai ficar muito complicada. Se não melhorar, se não voltar a fazer o que fez durante quase toda a temporada. É natural que no primeiro jogo aconteça isso, então acho que, como eu disse, é uma luz amarela e não uma vermelha. Acho que a gente tem que ver como o Thunder vai evoluir nos próximos jogos. Se as coisas forem assentando, para mim, é um dos times que pode oferecer risco ao Nuggets pelo estilo de jogo. Eu acho que o Nuggets é melhor, mas o Thunder tem um estilo de jogo que dificulta um pouco o time do. Talvez se eu fosse dizer aqui o que eu acho que é o jeito de atacar o Nuggets, né? Eu acho que é usando muita velocidade, jogando numa intensidade muito alta. Porque você tem jogadores pesados. O Jamal Murray, lógico que ele é rápido, mas ao mesmo tempo ele não é um bom defensor. O Aaron Gordon é mais pesado, que é um grande defensor. O KCP seria exceção, ele não vai dar conta de marcar todo mundo ali. Então eu acho que esse jogo em alto ritmo do Thunder, trocando bastante, batendo para dentro, acho que pode gerar bastante dificuldade para o Nuggets. Tanto é que, se eu não me engano, o histórico de temporada regular até é bem positivo para o Thunder. Então seria uma pena se esse time ficasse muito aquém do que a gente acha que ele pode entregar nos playoffs, né? Acho que uma pena para o próprio espetáculo. Não estou nem falando aqui de torcida, quem nos ouve sabe que eu simpatizo muito com o Thunder, mas não estou nem falando disso, estou falando de a gente ver grandes espetáculos. Seria legal ver uma série Nuggets e Thunder, para dar um exemplo, que seria uma possível final de conferência, com os dois jogando o melhor basquete deles. Acho que é uma série que daria jogo, né? Mas vamos ver. Luzinha amarela, mas até aí conseguiu, isso é muito importante, conseguiu sair ileso da atuação um pouco
a quem, então ganhou o jogo, porque se tivesse perdido podia gerar toda uma outra situação, como ganhou, tem ali 2 dias ali para pensar na vida, para refletir, entender onde errou, o que pode melhorar, e eu acho que tem tudo para passar do Pelicans. Boa. Bruno Mix, apenas a título de informação, Gordon Hayward está no OKC, já participou de playoffs, e Bismack Biyombo também já participou de playoffs, salvo engano, aí pelo Phoenix Não Suns. conta, né? Gordon É, Hayward, eu até concordo mesmo. nenhum dos dois. No atual momento dos dois, nenhum dos dois, né? Mas já participaram, não significa. O que me chama a atenção, assim, no Pelicans, cara, é óbvio. Pelicans tem lá o Herb Jones, o próprio Trey Murphy que entra no lugar do Zion, são jogadores de intensidade defensiva muito alta. E eu acho que isso deu trabalho pro OKC. E a partir do momento que você não posso começar a criar polêmicas, né? Falei que o Knicks sem Randall é melhor, mas a partir do momento que você não tem o Zion, eu acho que você defensivamente, e principalmente com a reposição sendo o Trey Murphy, você defensivamente tem um Pelicans que é mais ágil na defesa e que para o estilo de jogo do que você mesmo trouxe do OKC, talvez seja um encaixe melhor. Talvez fosse até um ajuste que o Pelicans precisasse fazer ao longo da série e que pela lesão do Zion está se forçando a fazer antes. Eu acho que foi, para mim, o placar é baixíssimo, principalmente para o Thunder. Sim. O Thunder é um dos melhores ataques dessa temporada, então ficar abaixo dos 100 pontos é um sinal, sim, de luzinha amarela para que o OKC olhe e tente se desvencilhar dessa defesa do Pelicans. Ainda acho o OKC bem favorito nesse confronto, acho que é um time muito melhor do ponto de vista de elenco, jovem, que eu acho que aguenta mais uma intensidade nesse nível do que necessariamente o Pelicans. O Pelicans é muito forte defensivamente, como eu falei, mas o próprio. Aí vem o ponto, né? Sem Zion, dependendo muito de atuações individuais do McCollum e do Ingram, esse time ofensivamente acaba desmoronando um pouco, né? Tá no mundo aí. Concordo. Eu acho que você trouxe um ponto bem interessante, né? Os jogos que a gente vê o KC tendo mais dificuldade é quando o time consegue fechar o garrafão, mas não botando grandões lá no garrafão para proteger o ar. É fechar o caminho para o garrafão, com jogadores de perímetro com uma agilidade lateral muito boa, né? O OKC é, se eu não me engano, o time com o melhor aproveitamento de 3 pontos da liga. Só que tem uma particularidade interessante, né? Se a gente comparar, por exemplo, com o Golden State Warriors, que foi durante muito tempo o maior expoente de bolas de 3 pontos, né? O jogo do Golden State é circular o perímetro, forçando trocas, às vezes várias trocas, às vezes 3, 4, 5 trocas, para conseguir gerar um bom, preferencialmente um ótimo arremesso para alguns dos ótimos arremessadores de perímetro dele, Klay Thompson, Stephen Curry. O Thunder consegue um bom aproveitamento de 3 pontos de um jeito totalmente diferente. O Thunder até faz trocas, né? Acho que faz parte da estratégia de jogo ali na velocidade, mas é muito na linha de abrir caminho para o garrafão, bater para dentro. Então, eles trocam para tentar desestruturar a defesa, batem para dentro, e a maioria dos arremessos são bolas em que alguém infiltrou e a partir da infiltração abriu para alguém que ficou livre quando o outro time se deslocou para tentar defender a infiltração. Né? Então, geralmente, os jogadores ficam mais isolados no perímetro e recebem essa bola de dentro para fora para dar o arremesso. Quando o cara consegue, quando o time adversário consegue dificultar o caminho para a infiltração, você quebra o jogo do Thunder inteiro. E o Pelicans conseguiu isso em muitos momentos. Né? É difícil porque o Thunder tem não um, mas 2 dos melhores infiltradores da NBA, na minha opinião, que é o Shea e o Jalen Williams. E os outros jogadores do time não têm a mesma capacidade, mas conseguem infiltrar também. O próprio Chet Holmgren consegue infiltrar
carregando a bola em determinados momentos, que para um pivô é não tão comum, pelo menos não da forma como ele geralmente faz, lá de fora mesmo, enfim, menos fisicamente, mas carregando a bola. Então, concordo com você que essa defesa mais ágil ali no caminho para o garrafão cria essa situação de dificuldade para o Thunder. Eu ia falar do Jalen Williams. Que partida, que jogador. Os caras, assim, não parece que é um segundanista. Um baita jogador, cara. Um baita jogador, assim. E ele nem Muito. draftado, assim, ele foi bem draftado, acho que foi uma pique de loteria, mas é diferente quando a Wembanyama, todo mundo já estava esperando, o Paulo Banchero, o próprio Chet Holmgren, todo mundo esperava que eles fossem bons, né? Nosso Jalen Williams é bem acima do que se esperava. Muito, muito acima. Um ponto disso que você falou, o Thunder usa e abusa da estratégia, não do pick and roll, mas do pick and pop, né? Então ele faz o bloqueio, em vez do jogador que fez a parede do bloqueio, né, entrar junto com o jogador que infiltra meio que na paralela para receber a bola em vantagem de estatura, ele vai para trás, geralmente para a linha, para fora da linha de três. Isso acontece até com o próprio chat, para ficar livre para uma bola de três, né? E aí se atrai a atenção da defesa para o garrafão e volta essa bola para fora do perímetro. Muito bem, Mano Mixel. Olha, Mano Mixel, eu até estava pensando aqui em falar de alguma série do leste, além da que a gente já falou, mas eu acho que dá para passar por duas aqui de uma forma um pouco rápida, se você me permite. Celtics e Heat e Bucks e Pacers parecem séries onde um dos times vai dominar a série inteira para você? Eu acho que no caso do Celtics, com o Heat, certamente. Assim, tá com cara que esse ano vai acontecer o que já era para ter acontecido há alguns anos nesse tipo de confronto, que é algum dos grandes times do leste, supostos grandes times do leste, vai lá, pega o Heat, atropela o Heat, encerra a conversa e pronto. Para o Heat aprender que não dá para todo ano ficar classificando lá em sétimo, oitavo, enfim, fazendo campanha. Se bem que no ano anterior classificou em segundo, né? Tô sendo um pouco cruel. Mas, enfim, não dá para o Heat contar que ele sempre vai conseguir ganhar de times melhores que ele na base de times individualmente muito melhores, na base do conjunto e tudo mais. Esse ano acho que não vai dar. Já seria muito difícil em qualquer situação. Sem o Jimmy Butler, aí beira o impossível mesmo. Cara, eu acho que, assim, de verdade, a diferença é tão grande que se o Tatum e o Brown saíssem para comprar cigarro e voltassem só daqui a 2 semanas, o Celtics ainda ganhava a série. Sim, acho que não tem muito que falar mais sobre isso, não. Eu queria destacar que, assim, eu acho que foram o jogo 20 pontos de vantagem no primeiro jogo, 1-0 pro Celtics, 114 a 94. A vantagem foi maior do que isso ao longo do jogo. Chegou a ser vantagem de 30 pontos. E, cara, assim, eu acho que o Celtics desse ano, posso estar me arrependendo muito do que eu tô falando, mas me parece um pouco do que a gente falou do Nuggets em relação a possibilidades, cara. O Celtics, cara, assim, tem muita possibilidade. É um time muito difícil de ser marcado. Cara, até os reservas, tô olhando aqui, os reservas do Celtics fizeram 30 pontos. Cara, é muita coisa. E sendo que foram 3 jogadores só que participaram da rotação do Celtics. O Porzingis nesse time, olha que eu confesso que eu duvidava do Porzingis encaixando bem e sendo um bom jogador para esse time. Eu critiquei um pouco o movimento e a troca, mas no final do dia, cara, assim, eu acho que o Porzingis não só encaixa muito bem, como tem sido o grande diferencial para esse Celtic ser tão absurdo. Se a gente combinar que a pontuação, cara,
Jaylen Brown, 17 pontos. Jason Tatum, 23 pontos. Porzingis, 18. E Derrick White, 20 pontos, cara. Foram 4 jogadores aqui para quase 80 pontos, praticamente 80 pontos. Assim, é absurda a força ofensiva desse time. Fora que já era uma defesa muito boa. O Celtics nunca foi uma defesa ruim. Então, eu, sinceramente, não só acho que o Celtics é muito favoritaço aqui nesse confronto, mas é favoritaço no leste como um todo, tá? Fala, Mano Mix. E eu acho que a troca do Porzingis, ela, assim, claramente ela tá dando resultado. Não é nem disso que eu quero falar, né? Mas ela era muito questionável, principalmente por conta de ser necessário abrir mão do Marcus Marcus Smart. Smart. Só que a partir do momento que eles trazem o Drew Holiday depois, a gente perguntar, mas como que deixaram? Como que fizeram isso, né? Porque eles acabaram que, quando a gente compara, vamos esquecer pique para um lado e para o outro, enfim, quando a gente compara os times do ano passado e desse, eles fizeram um upgrade na posição do Marcus Smart, né? Trocaram para um cara melhor e ganharam por Zinks. Tipo, um time que talvez já fosse o melhor da NBA, era certamente um dos melhores da NBA individualmente. Então, assim, muito forte. Individualmente, o Celtics, na minha opinião, é seguramente o melhor time da NBA. Agora, se isso vai se materializar em título, não sei. Perder de alguém do Oeste, muito possivelmente o Nuggets, quando a gente pensa nos grandes confrontos que podem acontecer, né, dos melhores times envolvidos, claro que a torcida vai ficar chateada, claro que o front office tem que pensar e tudo mais, né, reavaliar as coisas, mas eu entendo que é um resultado aceitável, cara. Jogar com o Nuggets numa série de 7 jogos e perder é totalmente aceitável, não quer dizer que você é ruim. Agora, qualquer coisa no leste que não seja o título será uma decepção forte, na minha opinião, que demandará Eu concordo. reflexões fortes. Eu concordo. Concordo muito, sim, Mano Mix. E eu acabei esquecendo de falar do True Holiday, partida discreta dele nesse primeiro jogo, mas é um cara com espírito de campeão, com cabeça de campeão, mentalidade de campeão, muito experiente, que, meu, é igual você falou, pra mim também. Baita upgrade e aqui, ó, muito mais mental, muito mais pensativo do que era o Marcus Smart para tomada de decisão na posição de armador. Agora, mano, Mix, a outra série que eu falei aqui, Bucks e Pacers, parece que o Pacers, né, lembrar aqui que o Bucks foi eliminado pelo Pacers na Copinha NBA, né? O Pacers foi para a final com o Lakers após eliminar o Bucks, mas parece que foi só aquele momento Copa NBA, né, Mano Mix? Assim, eu não subestimo a capacidade do Bucks de talvez ainda se enrolar nessa série, né? Vamos combinar que foi só o primeiro jogo, ou já foi o segundo? Não, foi só o primeiro. Não, foi só o primeiro. Apesar de achar que o Bucks é favorito, que mesmo com o Bucks tendo dificuldades criativas fortes, ele deveria ser bastante favorito contra esse time, né? E o Antetokounmpo tá fora. Também se soma aqui. Ainda assim, eu acho que ele leva vantagem, na minha opinião. Porque o Pacers, assim, claro que o Pacers tem muita coisa interessante, mas o Pacers tem uma defesa que deixa bastante a desejar. E eu não acho que o Haliburton está no seu melhor momento. Ele vem de jogos bem mais ou menos, talvez fisicamente não esteja no seu melhor. Isso faz com que Pacers não seja um adversário que empolga nos playoffs. Eu gostaria que o Bucks passasse até para ver jogos depois interessantes, né? Mas eu acho que seria muito legal ver o Bucks contra o vencedor de Knicks e Sixers. Acho que seria um belo jogo. Mas eu não duvido da capacidade do Bucks se enrolar. Ainda assim, se eu tivesse que apostar dinheiro, seria no Bucks. O Haliburton nesse primeiro jogo jogou 37 minutos, não foi uma minutagem tão alta, 9 pontos para ele, 7 rebotes e 8 assistências.
O grande destaque do Pacers foi ele, Pascal Siakam, com 36 pontos, cestinha do jogo, inclusive, e 13 rebotes, duplo-duplo para Pascal Siakam, que não evitou a derrota por 15 pontos para o Milwaukee Bucks. O Pascal Siakam, grande jogador de basquete e ator aí, que fez a série The Last of Us aí, com grande protagonismo. Realmente é um cara diferenciado. Muito bem, mano Mix. Essa série eu acho que não vale nem a pena a gente perder tanto tempo. Vou deixar a última série do leste pra gente falar no final também. Achei que por um momento você estava falando de The Last of Us, mas tudo bem. Não, Agora que eu entendi que era de Bucks e Pacers. Bucks e Pacers. Vamos aqui para a penúltima do Oeste que a gente não passou. Acho que dá pra gente falar duas aqui também do Oeste, de certa forma. Para mim, as mais equilibradas do Oeste. Clippers e Mavericks, Wolves e Suns, mano, Mixel. Cara, são duas séries bastante equilibradas de fato. Eu confesso que os meus palpites de vitória na série, né, no caso, eram o oposto do que foram os resultados dos primeiros jogos. Eu estava apostando no Dallas e eu estava apostando no Suns. Muito equilibradas essas séries. As duas mais difíceis, na minha opinião, de traçar um favorito. E antes, pelo menos, eu achava que era mais difícil ainda Clippers e Dallas, tá? É que, de novo, começa bem o Wolves. Eu tenho o pé um pouquinho atrás com o Wolves, porque é um time que não tem um histórico de ser confiável, mas de fato fez uma grande temporada, a melhor temporada do Wolves, quase que desde que eu me conheço por gente. Então vamos ver, mas eu acho que são duas séries muito equilibradas. Inclusive, estão jogando nesse momento, nesse exato momento, Fênix 55 pro 55 Phoenix, e 52 54. Phoenix. 54 agora, né? Contra o Minnesota. Isso. Acho que vai ser uma série equilibrada até o fim. Eu acho que essas duas séries têm potencial de 6, 7 jogos tranquilamente. Eu também acho. Agora, eu queria destacar dessas séries, principalmente a atuação do Clippers para mim. O Clippers me surpreendeu muito no primeiro jogo contra o Sem Kawhi. Dallas. Sem Kawhi, tudo bem, jogando em casa, jogando em Los Angeles, mas uma atuação coletiva muito forte. Westbrook muito bem, Paul George muito bem, partidaça do James Harden, partidaça do James Harden. James Harden, relembrando o prime do James Harden, sim, para mim, uma das melhores partidas do James Harden, acho que nos últimos 2 anos aí, 3 anos, tranquilamente. Eu gostei muito do que eu vi do Clippers, em termos de rotação. No Dallas, eu acho que o Mavericks começou um pouco desligado, perdeu a sua grande estrela, né, mano, que é o Daniel Gafford ao longo do jogo. E teve, A piada acho não que, tem tanta graça sem o Leozão aqui. acho que teve um azar, principalmente, de um PJ Washington muito abaixo no primeiro tempo. E aí um Dallas, óbvio que já é naturalmente dependente do Doncic, mais dependente ainda, e o Doncic no primeiro tempo também não foi bem. O Dallas como um todo, ofensivamente, não foi bem no primeiro tempo. Doncic, PJ Washington, o próprio Kyrie não foi bem. Cara, e aí começou a depender de jogadores realmente muito periféricos do elenco do Dallas. Max Kleber entrou e, É, cara, é complicado. muita É tijolada. o Dallas Então, problemático de sempre, né? exato. O Dallas do primeiro tempo desse jogo pareceu o Dallas problemático de sempre. O Dallas do segundo tempo foi o Dallas que foi a temporada regular, e aí acho que para mim principalmente mostra o equilíbrio da série. O Dallas provavelmente não vai ter um primeiro tempo igual teve desse jogo. Acho que é um time muito melhor do que foi. Apesar do Daniel Gafford ter saído, o Derek Lively, na minha visão, substituiu bem, veio bem do banco.
Então, eu acho que é uma série Não é muito, o Daniel Gafford, né? mas não é o Daniel Gafford, exato. Mas é uma série muito, muito equilibrada, muito competitiva. Não vejo favorito e agora não sei se o Kawhi volta, quando que o Kawhi volta ou não. Se o Kawhi voltar, cara, é um Clippers O muito Clippers é muito poderoso mesmo. interessante. É. Do outro lado, eu acho que o Wolves tá mostrando por que que ele chegou em terceiro lugar. E eu acho que isso passa muito pela defesa. É um Wolves muito forte defensivamente. Cara, acho que o time como um todo, e eu queria destacar aqui não só o Anthony Edwards, que fez uma temporada muito boa defensivamente, evoluindo nesse quesito, mas eu queria destacar o Gobert, cara, não pela proteção de aro, não por ser um bom protetor de garrafão, mas por ser um jogador que está sendo um pouco mais ágil defensivamente, cortando passe, interceptando bola, marcando realmente até no perímetro. Então, um Gobert diferente, e isso para mim mostra uma grande evolução desse time do Wolves. Ponto negativo do Wolves é o que a gente veio falando a temporada inteira. Ainda é um ataque muito sofrido, um ataque que não é orgânico, um ataque que não consegue ter facilidade nos arremessos, são bolas geralmente forçadas, são bolas geralmente que têm uma complexidade realmente para cair. Do ponto de vista do Suns, não sei, mano, Mix, Não assim, consegue botar fé? eu acho que o Suns, cara, assim como todo time que tem o Durant, depende muito do Kevin Durant. Então, em dias muito bons do Durant, o Não time era vai para bem. precisar, né? Não era, Uma concordo coisa que com eu tenho Duran, você. outra coisa você tem Duran, Devin Durant, Booker, Booker Bradley e Bradley Beal. Beal. Mas assim, Bradley Beal ainda pra mim não se achou, tá ainda tentando se achar. Cara, o Booker no primeiro jogo e agora nesse primeiro tempo aqui desse jogo 2, muito mal na série também. Então, assim, é um Suns que eu acho que tem sobrevivido, consegue sobreviver, mas eu não sei, eu tenho muito pé atrás com esse time do Suns, mais do que eu tenho talvez com o Minnesota Timberwolves. Eu acho que o Wolves evoluiu muito coletivamente de uma temporada para outra, mas muito mesmo. Cara, Eu o acho que era que a bagunça do ano passado para ir hoje é uma evolução absurda. para mim o Suns tem um problema. Eu, apesar de eu achar minha aposta inicial era no Suns passando, e acho que ainda pode passar. Para mim o Suns tem um problema que é difícil um time ser bom sem alguém fazendo a armação. Entenda, não necessariamente precisa ser um armador. Mas LeBron alguém que pense o jogo. não é um armador, teoricamente, mas ele carrega a bola e pensa o jogo. O Nikola Jokic não é um armador, mas é o cara que faz muito isso não necessariamente carregando a bola da defesa para o ataque, mas recebendo, pensando, distribuindo e fazendo o time rodar, né? O time do Suns me faz falta esse cara, porque os três caras, o melhor deles é a individualidade, o melhor deles é receber e resolver ele mesmo. Né? Se os três estão fazendo, primeiro que é mais fácil marcar se tudo que o time faz é na individualidade, depois que os outros jogadores que estiverem em quadra, definitivamente vão acabar participando muito pouco, porque são três caras para quem a bola vai e, via de regra, acaba ali, né? Termina ali, a jogada termina naquele cara, ele é um finalizador de jogadas. É isso. Enfim, concordo que tem um encaixe complexo ali, que é o que o Suns tem lidado, além das lesões, né, que foi o maior problema, na minha opinião, que é o que o Suns tem lidado durante a temporada para fazer de fato funcionar. Ainda assim, me parecia talento demais e no minimamente talento suficiente para ganhar do Timberwolves, dado que eu não confio muito no Timberwolves, mas posso estar enganado. Eu acho que, sim, Como eu sou humilde, eu admito a possibilidade de eu estar enganado.
Você é uma pessoa humilde, Mano Mix. Acho que, até pegando o jogo de agora, eles três meio que alternam um pouco a armação, mas é sempre. Eles alternam. Parece. Lembra do Nets? Em que a armação meio que ficava na mão do James Harden, mas chegava na hora do ataque. Você dava a bola em um deles, em um dos três, Kyrie, James Harden ou Kevin Durant, e o ataque meio que fluía dali para frente. Aqui para mim é a mesma coisa, assim. E por isso que, de certa forma, me incomoda um pouco o Phoenix Suns. Eu acho que você tocou num ponto que realmente me incomoda. Não tem quem pense esse jogo. Por exemplo, nesse momento, agora quem tá armando o time é o Bradley Beal. Mas, cara, o Bradley Beal não é um armador. Não, Não, você não tira o melhor dele. ele não é o jogador para pensar esse jogo. Eu acho que eu sinto falta exatamente disso. Eu queria fazer só um destaque. Para mim, fez uma temporada regular ótima e tá fazendo um playoff ótimo também, o Anthony Edwards, cara, assim, é absurdo que esse moleque tá jogando, é absurdo, é num nível de basquete, num nível de intensidade, num nível de competitividade muito grande, digno de grandes estrelas, digno de um jogador que, cara, para mim tem muito teto ainda, muito teto. Concordo com você. Se existe uma razão para acreditar no Timberwolves, essa razão é Anthony Edwards. Muito bem. Bruno Mixel, passamos. Deixa eu só pegar minha cola aqui. Passamos por quase todas as séries. Deixamos o pior por último, Mano Mixel. Fala você, vai. Vou falar porque era a única série que eu. Eu era o único, na verdade, que acreditava nessa série, mas ela tá demonstrando que, infelizmente, eu tava errado. Que era Cleveland Cavaliers e Orlando Magic, confronto do quarto, Cavs contra o quinto na Conferência Leste. Cara, o Magic para mim tá irreconhecível, assim. É um time. Eu acho que eles sentiram os playoffs, cara. Sim. A juventude sentiu o peso de estar jogando um playoff. Cara, eles não têm resposta defensivamente para o Donovan Mitchell. O Donovan Mitchell tá fazendo o que quer e bem quer do time do Magic. Ofensivamente, um time que erra muito passe, muitos turnovers, muito perda de bola. Cara, Banchero mal, Franz Wagner mal, o Jalen Suggs até saiu machucado no último jogo. Eu não tô gostando nem um pouco do que eu tô vendo do Magic. E acho que o Cavs aqui tem chance, assim como a gente falou um pouco de Bucks e Pacers e Celtics e Heat, eu acho que o Cavs tem muita chance de dar uma varrida aqui no Magic, de ser um 4-0 bem contundente. E faz parte, eu acho. O Magic é um time jovem, na sua primeira experiência de playoff, para essa molecada toda, e que tende a amadurecer mais, crescer mais. E acho que já deu um passo super importante chegando na quinta colocação nesse ano. Então, acho que é isso dessa série, mano, Mixel. Algo a acrescentar? Não, concordo com você. Eu acho que o Magic é um time que tem uma boa defesa, mas uma boa defesa não é necessariamente garantia de parar um jogador como o Mitchell. Por outro lado, eu acho que o ataque sempre foi bastante aquém. Eu acho que a gente já falou disso, muita dificuldade com a bola de três. Isso faz muita falta na NBA de hoje, porque dificulta as ações, né? É também por não pontuar de três, mas é menos porque, dado que você não precisa, que o adversário não precisa se preocupar com você arremessando de 3 pontos, todo o trabalho defensivo do adversário fica mais fácil. E o Cavs é uma boa defesa. Então, se o ataque do Magic já não é lá essas coisas, quando encara uma boa defesa, a tendência é que tenha muita dificuldade. E é o que a gente está vendo. Eu acho que o Cavs está se encaminhando, talvez, para um 4-0, mas fazendo isso sem sequer ter que jogar o melhor do basquete do Cavs, que já há algum tempo o Cavs não tem jogado. É fato que o Mitchell melhorou, e isso é importante para o Cavs, porque o Cavs também fica com um ataque muito limitado quando o Mitchell não está bem. Mas eu acho que é uma série ali, o Cavs deu sorte no cruzamento. Deu sorte ou Eu perdeu também acho. sorte, há quem diga, né?
Eu também acho que deu um pouquinho de sorte. Cara, não acho que esse Cavs vai muito longe, até porque continua meio igual, assim, Donovan Mitchell sendo a grande resposta ofensiva e o resto é o resto, né? Meio que Sim. acho que até esse jogo contra o Magic agora, tanto Garland quanto Mobley e Allen fizeram um bom jogo, tiveram uma boa pontuação, mas não sei. Acho que deu sorte ou perdeu de propósito, como você falou. Muito bem, mano Mixel. Algum destaque final nesta noite de terça-feira em que o Minnesota começa a abrir uma certa vantagem agora para cima do Phoenix? Era isso exatamente que eu ia olhar para ver se eu teria algum destaque final para passar aqui. 68-63, segundo o site da NBA, talvez com alguma defasagem. E Milwaukee 45, Pacers 42. Dois jogos relativamente equilibrados neste momento. Não estava acompanhando esse do Bucks aqui. Eu estava acompanhando com o olho o Corinthians, que só me faz sofrer e me desespera. Não Esse quero eu já mais nada. assisti, mano Mix. Era esse o seu destaque final, mano Mix? Meu destaque final é uma greve de destaque final contra o Corinthians. É isso. O meu destaque final vai para um grande abraço ao Leozão, que está vivendo experiências ótimas. Espero que ele ouça esse podcast, né? Se ele não ouvir, a gente vai dar aquela chamadinha de atenção. Mas, Leozão, Leozão, ouvir o podcast, você tem que chegar no nosso próximo encontro, ao invés de dizendo oi, você tem que dizer olá. Então fica aqui o código. A gente vai saber. Se você ouvir, você vai saber. Se você chegar e falar oi, a gente vai saber que você não ouviu. perfeito, mano, Mix, perfeito. Leozão que está lá com o tio Mickey. Olha, o Pacers empatou, hein? Com o tio Mickey conhecendo a Disney. Muito bem. Meus amigos, esse foi mais um episódio do meu, do seu, do nosso podcast de NBA. O Ed 3 fica por aqui. Fiquem bem, curtam os playoffs, descansem também, né? Porque acompanhar os playoffs não é algo simples, é Nem algo de certa forma cansativo. puxa Tentem de orelha aqui. descansar, mas aproveitem o momento, porque é uma vez por ano que ele acontece. Um grande abraço e até semana que vem. Valeu! Valeu, galera.